Oi, tudo bem? Eu me chamo Michael Douglas. Quero trazer uma pequena palavra para você sobre oração. Quais são... Você já passou por algumas questões da sua vida, algum momento da sua vida que você orou e você não viu o resultado, você não conseguiu ver aquilo ao qual você almejava vir em execução, se realizar? Então, eu vou trazer aqui 3 passos para sua oração ter feito. Lógico que a oração ele não é apenas um protocolo a ser feito, é você seguindo os passos a passos que tudo isso vai acontecer. Não. É um desenvolvimento pessoal com o nosso Senhor. Aqui, como obter resultados em nossa oração? Primeiro passo para a nossa vida ter um resultado, uma vida de oração ter resultado, é a intimidade. Sem essa intimidade, a gente não consegue ter contato com o nosso Senhor. Diante disso, uma vida sem intimidade é uma vida sem efeito da oração. A oração perde seus efeitos pelo fato de você não ter intimidade com o Senhor. Porém, a oração gera aos poucos a intimidade. Então, o primeiro passo da nossa vida é a intimidade. Nós precisamos criar essa atmosfera em nossa vida, dentro do nosso ser, através da oração. O segundo passo é a leitura e a meditação da palavra. A palavra de Deus, por detrás daquelas letras, esconde uma pessoa preciosa. Essa pessoa preciosa se chama Jesus Cristo. Sem a gente entender ou compreender ou conhecer as Escrituras, nós iremos orar ao vento. Como nós podemos estar passando por uma necessidade, exemplo, financeira, e eu não sei como orar ao Senhor pedindo que Ele intervenha na minha vida financeira. Porém, nas Escrituras, na Palavra de Deus, vem trazendo elementos ao qual o Senhor nos ensina a orar, a pedir ao Senhor para suprir as nossas necessidades. Exemplo, quando o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, que nós temos costume de chamar assim, quando Ele fala, não nos deixe faltar o pão de cada dia, que o Senhor nos dê esse pão de cada dia, Ele está falando sim de uma maneira física, mas também tem uma parte espiritual. Ele é o pão de cada dia, isso é fato. Ele diz isso, eu sou o pão que desceu do céu. Ele não irá nos faltar o nosso dia a dia, Ele estará sempre conosco, mas também tem a questão física do nosso corpo, que tem a necessidade de se alimentar. Então o Senhor proverá, todo dia haverá uma provisão do Senhor à nossa vida. O Senhor não nos deixará faltar pão. Lembra quando o povo estava no deserto e pediu ao Senhor alimento e Ele deu pão do céu? Então o Senhor provê a necessidade do ser humano, de todos aqueles que o buscam. Então, na nossa oração, nós podemos pedir em nossas necessidades. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais o Senhor fortalece a sua oração. Você vai orar alinhado com a palavra. E nós vamos perceber que a palavra do Senhor é a espada do Espírito. Quando Paulo vem falando, se não estiver enganado é Paulo, quando Paulo vem falando sobre a armadura de Deus, ele vem falando que a espada do Espírito é a palavra. Então, com a palavra de Deus, nós podemos guerrear e batalhar em favor de nossa vida, em favor de nossa casa, em favor de determinadas situações específicas de nossa vida, financeiro, a saúde, questão de relacionamento. Também nós podemos batalhar em favor de outras pessoas.
pelos seus pais, pelos seus irmãos, uma pessoa querida da sua vida, você pode utilizar a palavra de Deus em seu favor, em favor daquela pessoa. Então, a meditação faz te conhecer, faz você ter essa autoridade na sua oração, nessa não mensagem, mas nesse ponto crucial que é a oração. Ela traz um efeito, você libera a palavra através da oração e o Espírito Santo usa essa palavra como uma ferramenta para lutar e batalhar ao seu favor. Se nós, através dessa palavra, dessa oração, faz com que a oração se torne o fator primordial da movimentação do reino de Deus em favor de nossas causas, em nosso favor. O terceiro passo é confessar aquilo que a gente crê. A fé pode mover montanhas, mas se eu não confessar, se eu não dizer, se eu não utilizar essa fé através da minha boca, verbalizando, ela não serve de nada. A fé sem obras, ela é morta. Ela precisa ter uma ação. A oração, essa atitude de orar, ela é sim uma obra diante do Senhor. Porque a Bíblia vem dizendo que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, o justo que o Senhor está falando somos nós que somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, diante disso, nós podemos trazer um grande efeito através da nossa oração, porque nós estamos verbalizando a palavra, nós estamos verbalizando a nossa fé. Em Mateus capítulo 17, verso 20, está escrito assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu seguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Não será impossível para vocês. Ok, você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se você não externá-la, se você não colocá-la para fora, o monte não vai se mover. Se você não der a ordem, o monte não vai se mover. Nós precisamos ter coragem de orar, coragem de verbalizar o que está escrito, o desejo do nosso coração, e tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus ao nosso Pai, será feito para que o nome de Jesus seja glorificado. Em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, nós vamos observar de outro aspecto. Está escrito aqui, a saber, se com a tua boca confessar, você precisa confessar com a sua boca ao Senhor Jesus e com teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, com a nossa boca precisamos confessar. Aqui está falando sobre Jesus, um ponto importantíssimo e muito bem específico. E se nós crermos com o nosso coração, seremos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então, existem duas coisas, a justiça e a salvação. Então, você creu, dentro do seu coração houve aquele crer. Ótimo, agora você precisa confessar o que você crê. Se o Senhor falou através da sua palavra, se está escrito nas Escrituras que você é salvo mediante a fé, creia e confesse. Se na palavra de Deus está escrito que Ele suprirá todas as suas necessidades, crê e confesse com a sua boca quais são as suas necessidades e qual elas precisam ser supridas. Diante disso, a sua oração vai ter eficácia e o resultado da sua oração vai ser maior do que antes. O resultado de nossa oração terá um efeito estrondoso.